Olá, eu peço mais um pouco a atenção de vocês, porque nós não terminamos ainda de falar em cultura. Falta um museu para o Daniel nos escrever. Daniel, contigo, é o Museu do Imigrante, lá na praça, lá no Jardim do Imigrante. Palavra contigo. O Museu do Imigrante foi o primeiro museu, né, que o município criou, né? Eu acho que homenageando muito bem o imigrante, né, que desempenhou um trabalho muito importante na construção da cidade, né, desde o período de colonização. É fruto desse progresso do qual a gente se orgulha hoje, né? Então ele foi o primeiro museu, né? Ele se propõe a homenagear de alguma forma o imigrante alemão e italiano também, que tinham uma cultura muito parecida dentro do morar, né? Apesar de ter peculiaridades na música, na religião e outras coisas, mas na forma de morar ela é muito parecida, né? Então, o Museu do Imigrante ele está próximo a Tapioca, no Complexo Jardim do Imigrante, e ele demonstra um pouco esse morar e viver do imigrante através dos seus objetos pessoais, né? Desde o século XIX até a década de 30 ou 40, né? As peças estão ali dentro mescladas, elas estão organizadas como se fosse uma casa que representa esse cotidiano. Então lá você encontra livros, você encontra a vitrola, você encontra o velho rádio que se ouvia, né? O velho rádio foi imortalizado na Segunda Guerra Mundial, quando os alemães iam no mato, né? Ouvir as transmissões alemãs. Escondidos, claro, por conta da própria perseguição, né? A própria cama, né, o pinico, cama de palha de milho, a cama da palha de milho, o né? cibubó, cama de cipó, Isso, que eram as primeiras camas, que parece, né, tão distante, mas os nossos avós, o opa e a oma, no caso do alemão, o nono e a nona do italiano, eles ainda tiveram isso, né? O forno a lenha, né, que ainda hoje em dia poderia se dizer que é quase um artigo de luxo nas casas, né? Algumas pessoas optam por construir. Tudo isso são elementos de uma história que estão ali preservados e aonde que a criança, o jovem, o adulto, a pessoa, né, já com uma certa idade, uma certa vivência, vê aquilo e consegue conhecer um pouquinho desse espaço e de como se vivia em outros tempos, né? Ele também é um espaço dinâmico, né? Ele não se pretende só se mostrar as peças, mas ali se tem uma conversa bem sincera com o visitante para que ele conheça um pouco desse passado, até um passado recente, eu diria, em muitas coisas dentro da esfera do município, porque a luz elétrica é um artigo recente, é um produto recente, a TV é uma coisa recente, então até muito tempo o rádio e algumas coisas as quais a gente tinha, né? A panela de ferro ainda é conhecida em muitas casas, então é um passado distante e recente ao mesmo tempo na memória das pessoas. E lá tudo isso está muito bem explanado no museu, né? Assim como a Casa de Taipa, né? Que é aquela construção em chaimel. Em vez de você preencher o madeiramento, o espaço do madeiramento com tijolos, se enchia com uma liga que era de barro, capim, pelos de animais, né? Gravetos, ripa de palmito. Era uma liga consistente que durava em torno de 100 anos, 150 anos e depois ela teria que ser reformada. Então tudo isso você encontra nesse espaço do Museu do Imigrante, né? Ligado, claro, ao próprio rio, né? A casa que era construída de frente para o rio, tal, e não de frente para a estrada como é hoje, né? O museu está de frente para a estrada hoje, mas em outros tempos ele estava de frente para o rio. E se você for visitar o museu, né? As funcionárias do museu entre Elizabeth, né? Elizabeth Germer, tenho a felicidade memorialista lá, e conhecedora, né, da história do município, é uma das funcionárias que estão lá a serviço da comunidade, mostrando, exato, e transmitindo sabedoria e conhecimento, exato, dentro da esfera do museu. Sabe, Daniela, para mim, eu chego lá, eu considero isso meu segundo lar, porque muitas lembranças. Eu costumo dizer isso aqui é um mergulho no passado. A cama de palha de colchão de palha de milho, os costumes, o batedor de manteiga, enfim, a própria gamela, o banquinho para lavar os pés, que não tinha energia elétrica, não tinha água encanada. Então, como você bem falou aqui, a casa está montada. Eu costumo dizer, o espírito do imigrante está lá. Parece que o imigrante está na sua labuta diária, lá na roça, e daqui a pouco ele está voltando. Então, esse é o objetivo, de mostrar realmente não peças preciosas monetariamente, mas sentimentalmente
de um valor inestimável. O que o imigrante tinha, certo? E como você falou, a casa, a abertura para o rio. Por quê? Porque não tinha estradas. O meio de locomoção deles era a canoa no rio, depois que faziam as picadas, né? Mas continua, não é só isso que tem o museu, né? Tem também um espaço de exposições. O museu, fala sim, disso, claro. Né? O museu como a gente já falou de todos os museus do município, né? O museu é um espaço amplo, dinâmico, e por isso ele também tem uma sala de exposições, né? Atualmente denominada Max Hartmann, né? Exposição Max Hartmann. Esse espaço de exposição, ele recebe vários tipos de exposições. Recentemente a gente teve a exposição, né, com a artista plástica Cornélia Augusta Floriani. Ainda está lá, né, até dia 31. Que ainda está lá até dia 31. Então, mas ela não se destina só a exposições de artes plásticas, mas também exposições temáticas, né? Recentemente tivemos trajes de noiva, né? Então, como a noiva se vestiu durante o tempo. Já tivemos exposição industrial, clubes de caça e tiro, né? Que foi uma exposição riquíssima, que trouxe elementos muito antigos e elementos recentes, né, da própria tradição e como ela se transformou. Os clubes de caça e tiro que ainda temos, que mantém ainda aquela tradição. Isso. Então, o espaço do museu ele é inestimável a quantidade de coisas que se pode trabalhar dentro do museu, né? E ele está ali para isso também, né? Mostrar as várias facetas da história e da memória do município que não podem ser esquecidas. Por isso que as pessoas não visitam o museu só uma vez. Elas visitam várias porque elas vêm para ver a exposição, uma nova organização, né? Uma peça é trocada, uma nova concepção é dada dentro da esfera do museu. Exato. Então, a sala de exposições vem para isso. Então, e as temáticas são as mais variadas, né? Já tivemos trajes folclóricos. O Natal, né? A tradição do Natal. Vamos ter uma ação educativa agora, né? Na Páscoa, né, Beth? Páscoa, exatamente. Falando um pouco sobre os símbolos da Páscoa. Então, esses elementos todos são trazidos ao público. Eles podem experimentar até tocando nas peças, fazendo uma ação bem interativa com o museu para que ele reconheça esse passado e que ele sempre volta à tona, né? Através da memória. Exatamente. Então, os usos, os costumes, o próprio tingimento das casquinhas, né? Tudo isso nós vamos ter lá. Então, eu já deixo aqui o convite às pessoas. Nós vamos ter visitas de escola também. Porque eu sempre costumo dizer, tudo o que nós queremos que se perpetue, vamos falar para as crianças. As crianças são ponte. Elas, muitas vezes, vem crianças numa escola com crianças. Posteriormente, lá vem a criança, eu trouxe aqui minha mãe, meu pai, para mostrar aquilo. Então, a gente costuma dizer assim, tá, então você agora já vai fazer o guia aqui. A gente acompanha, é claro, mas deixa a criança explicar como ela ouviu aos pais. Então, eu acho isso muito importante e, através da criança, nós vamos voltar a resgatar nosso folclore, nossos usos, costumes. Então, é por aí. Vamos trabalhar com as crianças. É isso aí. Eu acho que a memória é uma coisa muito dinâmica, então ela precisa ser sempre retomada, né? E a forma como a gente retoma essa memória é a forma como essa tradição vai seguir e como ela vai ser perpetuada. Então, esse ato de lembrar, né? A memória é um ato de lembrar, mas também de esquecer, né? Determinadas coisas são esquecidas e é uma questão inerente ao ser humano esquecer, né? A própria felicidade do humano está ligada ao fato dele esquecer. Então, como nós perpetuamos isso, e essa também é a função dos museus, né? Os museus fazem escolhas de como perpetuar essa memória, né? Assim como a história do município, quando se escreve um livro, quando se faz um monumento, isso tudo são formas de perpetuar a memória. E aí sim a gente tem uma geração de cultura, ou a forma como esse povo se enxerga, como o timboense se vê, é resultado de uma escolha de agentes culturais, né? Entre eles o museu faz parte desse processo. Tá certo. Agora até eu esqueci, falar o Daniel aqui,
ele é autor de um livro. Como é o título do livro, Daniel? O livro é sobre a história de Timbó, né? Discussões Exato. sobre representações da cidade e discussões sobre a história de Timbó, né? Muito bom. Quem puder adquirir, lá na Fundação de Cultura nós temos o livro à disposição para a venda. É um livro assim para conhecer mais profundamente algo sobre nosso Timbó. Estamos ali, já está imortalizado através do Daniel, que fez um trabalho de pesquisa muito bom, um livro de apresentação muito boa. Então, é isso. Mas, Daniel, olha, o relógio não para, né? Então, a você agora para suas despedidas. Eu agradeço a presença, Elizabeth. Eu acho que é muito importante a gente aproveitar esse espaço para falar um pouco da memória, da história do município, né? Os museus fazem parte disso. E eu fico muito lisonjeado pelo convite, né? Eu espero que o internauta tenha gostado e que ele possa agora, então, frequentar esse espaço do museu, né? Sem mitos, sem tabu, porque o museu é um espaço democrático e a gente quer ver a população timboense ali dentro, né? Exato. Então, sintam-se convidados e sejam bem-vindos a frequentarem a cultura timboense através dos museus e dos diversos eventos culturais que a Fundação Cultural promove. Beleza. Obrigado, Beth. Obrigada pela atenção de vocês e até uma próxima oportunidade. Um bom dia, Daniel, muito obrigado pela presença e pela aula que com a qual nós agraciou aqui. Obrigado, Daniel, tá? Eu que agradeço, Beth. Bom dia.